Iniciando aí mais uma semana de atividades domiciliares com a nossa aula de matemática do segundo ano do ensino médio. Então, gostaria de saudar a todos que já estão aí acompanhando as aulas remotas, né? Agradecer àqueles que estão participando ativamente, enviando as devolutivas. Eu convido a vocês para a gente fazer uma recapitulação do que foi nossa aula anterior, que nós introduzimos o estudo sobre progressão aritmética, que carinhosamente chamamos de PA, tá bom? Vamos relembrar aqui alguns conceitos, principalmente aqueles alunos que perderam a aula, para na sequência a gente fazer a correção da atividade que foi proposta na aula anterior, as 3 questões. Segue aí. Observe as sequências numéricas. Para a gente iniciar o nosso estudo sobre PA, progressão aritmética, a gente tem que relembrar conceitos sobre sequência. Observe aqui essas sequências. A primeira, 2, 4, 6, 8. A segunda sequência, 12, 9, 6, 3. E a terceira sequência, 5, 5, 5. Observe que cada sequência apresentada tem uma padronização, né? A primeira sequência está crescendo, aumentando de quanto em quanto? Aumentando de 2 em 2, observe. 2 mais 2, 4, 4 mais 2, 6, 6 mais 2, 8. Então, esse número, esse padrão que se observa, que aumentar de 2 em 2, esse padrão é chamado de uma constante. Essa constante é denominada razão de uma PA. Esse número da segunda sequência, que a gente observa a padronização, 12, 9, observe que essa sequência ela está diminuindo no decorrer do tempo. 12 diminui para 9, 9 diminui para 6, 6 diminui para 3. Então, se ela está diminuindo, a razão dessa PA é 3. Porque está diminuindo de 3. E a última sequência, 5, 5, 5, 5, nem está aumentando e nem está diminuindo. Eu posso dizer que a razão nessa PA vai ser 0. E para encontrar uma razão, professor, como é que a gente faz? A gente sempre vai subtrair um termo pelo seu anterior, com exceção do primeiro, que não tem anterior. Se eu pegar o segundo e subtrair com o primeiro, eu encontro a razão. Se eu pegar o terceiro termo e subtrair com o segundo, eu também encontro a mesma razão. E se eu subtrair o quarto com o terceiro, também encontro a razão. E esse resultado dessa razão me dá uma noção para que eu possa classificá-la. A classificação de uma PA pode ser dada de 3 maneiras. A PA pode ser crescente, ela vai aumentar no decorrer do tempo. A PA pode ser crescente, ela diminuirá com o decorrer do tempo, e a PA pode ser constante, ela diminuirá no decorrer do tempo. Aliás, ela permanecerá constante, ela nem aumenta e nem diminui, por isso que o nome é constante. Então, essas sequências foram construídas de forma que cada termo, ou seja, cada número, a partir do segundo, é a soma do anterior com uma constante. Observe essa sequência aqui, ó. Observe a construção da primeira sequência. Escolhemos um número para ser o primeiro termo da sequência. Digamos que é o número 2, como vocês estão vendo aí na tela. Adicionamos a ele um número qualquer e obtemos o segundo termo. Vamos somar a ele 2, ó. 2 mais 2, 4. Para obter os demais termos, vamos adicionando algebricamente sempre o mesmo valor ao anterior. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. Sequências deste tipo, nas quais cada termo, a partir do segundo, é a soma do anterior com uma constante, são chamadas de progressões aritméticas, PA. Essa constante, que indicaremos por R, é denominada razão da PA. Assim, na progressão aritmética, que foi dada nos exemplos anteriores, 2, 4, 6, 8,
A razão é igual a 2, porque se eu subtrair um termo pelo anterior, eu encontro o valor 2. Está aumentando de 2 em 2. E a PA é dita crescente, porque ela está crescendo no decorrer do tempo. Toda vez que a razão for maior que 0, positiva, a PA será crescente. Na segunda sequência, 12, 9, 6, 3. Como está diminuindo de 3 em 3, se eu subtrair um termo pelo seu anterior, eu vou encontrar o valor menos 3. Como a razão é negativa, menor que 0, ela é dita como decrescente. E na sequência 5, 5, 5, a razão é nula, porque ela nem cresce nem diminui, ela permanece constante. Por isso ela é dita como constante. Existe ainda um outro termo de PA, que é chamada de alternante. Toda vez que a razão for na forma de fração maior do que 0 e menor do que 1, razão na forma de fração, ela será dita como uma PA alternante. Que ela não aparece aí, mas existe uma PA alternante. Então, são 4 tipos de PA. Ou ela é crescente, decrescente, constante ou alternante. Continuando aí com a nossa aula de hoje, termo geral da progressão aritmética. Vamos agora encontrar uma expressão que nos permita obter um termo qualquer de uma progressão aritmética PA, conhecendo apenas o primeiro termo e a razão. Seja a índice 1 o primeiro termo e a razão da PA, o valor do segundo termo será igual ao primeiro mais a razão. Observe aqui, gente, Observe aqui que toda vez que eu tiver um termo, o índice 2, basta somar o primeiro termo com a razão. Se for o índice 3, que a gente for procurar, basta somar o termo anterior ao 3 mais a razão. Se for outro exemplo aqui, o índice 4, basta somar o termo anterior ao 4, que é 3, o terceiro termo, mais a razão. Continuando assim, podemos perceber que qualquer termo de uma PA pode ser expresso da seguinte forma. Então, qualquer termo de uma PA pode ser calculado por essa fórmula. Essa fórmula é chamada fórmula do termo geral e ela nos ajudará a resolver questões de progressão aritmética. A índice n é igual a índice 1 mais n menos 1 vezes a razão, onde esse n indica qual termo estamos nos referindo, é o termo qualquer. Digamos que calcule o 15º termo, então o n é igual a 15. Calcule o 12º termo, o n é igual a 12, e assim por diante, ok? Então, a fórmula do termo geral que a gente vai aplicar na maioria das nossas questões é essa fórmulazinha. Vamos memorizando, tá, gente? Faça o print e copie no caderno essa fórmula. Escreva lá, fórmula do termo geral de uma PA. A índice n é igual a índice 1 mais n menos 1 vezes a razão. Então, na aula passada, eu passei essa atividade, como proposta de atividade, 3 questões de PA, e eu convido a vocês para a gente fazer a correção. Questão 1 era a seguinte: classifique cada PA em crescente, decrescente ou constante e identifique a razão de cada uma. Letra A, menos 1, menos 5, menos 9, menos 13, menos 17. Letra B, 5, 5, 5, 5, 5. Letra C, 1 sobre 1000, 1 sobre 500, 3 sobre 1000, 1 sobre 250. Vamos aqui minimizar a letra A. Tá aí a letra A, Vamos tentar fazer? Olha só. A letra A, eu tenho a seguinte sequência: menos 1, menos 5, menos 9, menos 13, menos 17. Para classificar uma PA, eu preciso saber a razão. Então, como é que eu faço para calcular a razão de uma PA? A gente aplica essa formulazinha. Você subtrai um termo pelo anterior. Vamos pegar o segundo menos o primeiro. Menos 5, ok? Menos da subtração, desculpa, de novo, a razão é igual a menos 5, que é o segundo termo, o menos da subtração, quem é o primeiro termo? Menos 1, separa com o parênteses,
razão é igual, repete o menos 5, menos e menos, faz o jogo de sinais aqui, mais, bota mais 1, então vem para cá, razão é igual, menos 5 mais 1, vamos usar a técnica da dívida, eu estou devendo 5, porque tem menos 5, e pago 1, porque tem mais 1, estou devendo 5, vou lá e pago 1, fico devendo ou tenho um troco? Se você respondeu que fica devendo, você acertou. Fica devendo quanto? 4. Então, menos 5 mais 1, repete o sinal do maior e subtrai. Dá menos 4. Veja que o valor da razão é negativo. Toda vez que o valor da razão for negativo, menor que 0, eu vou classificar como a PA sendo como decrescente. Toda vez que a razão for negativa, a PA será decrescente. Essa é a classificação. Decrescente. PA decrescente. Ok? PA decrescente. Dê um print da tela e confira a sua resposta. Se estiver errado, copie a resposta correta. Vamos ver aqui a letra B, ó. Eu tenho a seguinte PA, 5, 5, 5, 5, 5, ok? Vamos calcular aí a razão inicialmente. Razão dessa PA, pegando aqui um termo pelo seu anterior. 5 menos 5. Razão da PA é igual. 5 menos 5, 0. Toda vez que a razão for nula, que a razão for 0, a PA nem aumenta e nem diminui. Eu posso dizer que quando a PA nem aumenta e nem diminui, ela permanece constante. Eu posso dizer que essa PA, ela é constante. Constante. Beleza? Vamos para a letra C. A letra C eu tenho fração. Deixa eu virar aqui o celular. A letra C eu tenho aqui uma fração, ok? E essa fração, para calcular a razão, eu vou ter que fazer um cálculo diferente. Pegando aqui o segundo termo, que é 1 sobre 500. 1 sobre 500. Eu vou subtrair com o primeiro, que é 1 sobre 1000. 1 sobre 1000. A razão vai ser igual. Subtração de frações. Subtração de frações. Eu vou tirar o MMC de 500 e 1000 e escrever o denominador comum. Qual será o MMC de 500 e 1000? Vamos relembrar um conceito importante que é MMC. Ó. Você vai escrever o 500, vai escrever o 1000 e nós vamos tirar o MMC para saber qual será o denominador comum. Eu começo a dividir por 2. 500 dividido por 2 é a metade. Qual é a metade de 500? 250. 1000 dividido por 2, qual é a metade de 1000? 500. Ainda vou dividir por 2. Metade de 250, 125. Metade de 500, 250. Será que tem a metade de 125? A metade de 100 é 50, metade não tem, então vai ser por 5. Vai ser por 5, ó. 125 dividido por 5 vai dar 25. 250 dividido por 5 vai dar 50. Ainda por 5. 25 dividido por 5 é 5. 50 dividido por 5 é 10. 10. Ainda dá por 5. 50 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 é 1. E 10 dividido por 5 é 2. Por fim, eu divido por 2 de novo. Fica 1. E 2 dividido por 2, 1. Então eu vou multiplicar esses números aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 5, 100. 100 vezes 5, 500. 500 vezes 2, 1000. Então o denominador de 500 e 1000 é 1000. O denominador comum de 500 e 1000, conforme vocês viram aqui no MMC, vai ser o número maior.
vai ser 1000. Bota o 1000 aqui, ó. Aí eu vou dividir. Eu vou dividir o 1000, que está embaixo, no denominador comum. O 1000, como denominador comum, divide pelo número que está embaixo. E o resultado multiplica pelo número que está em cima. 1000 dividido por 500 é 2. 2 vezes 1, 2. Menos. 1000 dividido por 1000 é 1. 1 vezes 1 é 1. Razão igual. Repete o 1000 como denominador comum. E subtrai 2 menos 1, 1. Então a razão é 1 sobre 1000. Pessoal, nós vimos que existe as classificações da PA. Quando a razão for maior que zero, a PA é crescente. Quando a razão for menor que zero, a PA é decrescente. Quando a razão for igual a zero, a PA é constante. E quando a razão for em forma de fração, existe um novo tipo de PA que vocês vão conhecer agora. Ela será uma PA alternante. Toda vez que a razão for uma fração, for maior que zero e menor do que 1, será uma PA alternante. Vamos escrever aqui o nome, ó. PA alternante. Alternante. Por que esse nome é alternante, professor? Observe que ela alterna, ó. Primeiro termo é 1 sobre 1000, aí alterna para 1 sobre 500, aí alterna para 3 sobre 1000, alterna para 1 sobre 250. PA alternante. Vamos aqui para a questão 2. Determine o 14º termo da PA, 1, menos 7, menos 15, menos 23. Vamos aqui anotar os dados. Quais são os dados que eu tenho nessa questão? Determine o 14º termo. O número que ele pediu para calcular, o 14º, vai ser o valor de n. Ó. N é igual a 14. Calcule o 14º termo, o n é 14. O primeiro termo dessa PA, vocês estão vendo aqui na sequência, o primeiro termo dessa PA é o número 1. Então, o A índice 1, que é o primeiro termo, é igual a 1. Também é possível calcular, saber qual é a razão dessa PA. Basta subtrair um termo pelo seu anterior. Subtraindo o segundo, menos o primeiro. Menos 7 menos 1 vai dar menos 8. Então, sabendo desses dados, dá para a gente aplicar a fórmula do termo geral. A índice n é igual a índice 1 mais n menos 1 vezes a razão. O n é 14, então a índice 14 igual, o a índice 1 é 1 mais um termo anterior a n, ó, n menos 1, o n é 14. Veja que o n é 14, então 14 menos 1 dá 13. Vezes a razão que eu calculei aqui, menos 8, separa com parênteses, ó. Vezes menos 8. O 14º termo, a índice 14, é igual, repete o 1, faz o jogo de sinal, mais e menos, menos, e multiplica. 13 vezes 8, 13 vezes 8 dá 104. 104. O 14º termo, a índice 14, é igual 1 menos 104, eu estou devendo R$104. Vou lá e pago 1, fico devendo 103, ou seja, 1 menos 104, repete o sinal do maior e subtrai. Dá menos 103. Então essa é a resposta da questão 2, beleza? Qualquer dúvida, volte aí o vídeo e assista novamente. Vamos para a questão 3. Questão 3. Tá certo? Virando aqui. Questão 3. Calcule os 5 primeiros termos de cada PA. Calcule os 5 primeiros termos de cada PA. Vamos ver aqui na letra A. Eu tenho o primeiro termo é 10. Vocês estão vendo aqui. E o segundo termo, aliás, o primeiro termo é 10 e a razão é 13. Vamos escrever. Se o primeiro termo é 10,
Para achar o termo seguinte, basta ir somando cada termo pela razão. A razão não é 13? 10 mais 13 dá 23. 23 mais 13 vai dar 36. 36 mais 13 vai dar 49. Falta só mais um termo, são 5. 49 mais 13, 9 mais 3, 12, vai 1, 4 e 1, 5, 1, 6. 62. Então, esses são os 5 primeiros termos dessa PA, que tem o primeiro termo 10 e a razão 13. Vamos agora para a letra B. Letra B de bola. Vamos lá. O primeiro termo, vamos escrever aqui, é menos 7. E a razão é 3. Vamos subtraindo, ó. Menos 3, vamos fazer o cálculo aqui na frente, ó. Menos 7 mais 3, que é a razão. Usando a técnica da dívida, eu estou devendo 7 e pago 3. Fico devendo quanto? 4 menos 4. Ok? Menos 4. Então, menos 7 mais 3 vai dar menos 4 ao segundo termo. Agora eu vou pegar o menos 4 e vou somar com a razão 3. Estou devendo 4 e pago 3. Fico devendo o quê? 1. Menos 4 mais 3. Repete o sinal do maior e subtrai. Dá menos 1. Menos 4 mais 3. Dá menos 1. Achei o terceiro termo. Pegando agora o menos 1 e somando com a razão 3. Estou devendo 1. Vou lá e pago 3. Fico devendo ou tenho um troco? Tenho um troco. De quanto? De 2. Menos 1 mais 3 é a mesma coisa que 3 menos 1. 3 menos 1, que dá 2. Então, o quarto termo é igual a 2. E para finalizar, achar o quinto termo, eu vou somar o 2, que é o quarto termo, mais a razão, que é 3. 2 mais 3, 5. Então, os 5 primeiros termos dessa PA, onde o primeiro termo é menos 7, a razão é 3, são esses termos aqui. Menos 7, menos 4, menos 1, 2 e 5. Então, gente, de acordo com o que foi apresentado aqui na correção e na recapitulação da aula anterior, eu proponho a vocês nesse instante atividades complementares. Eu vou passar uma atividade complementar e vou pedir que vocês copiem e respondam no caderno com uma forma de consolidação e fixação deste assunto para que a gente possa dar continuidade ao nosso estudo de PA. A atividade complementar vai ser essa, ó. Primeira questão: determinar o 20º termo da PA 357. Você vai identificar que é um primeiro termo, a razão, e como ele está pedindo para determinar o 20º termo, o valor de n vai ser 20. Aí você calcula aplicando a fórmula do termo geral. A índice n é igual a índice 1 mais n menos 1 vezes a razão. A segunda questão: determinar o primeiro termo de uma PA em que o 20º termo é igual a 99 e a razão é igual a 5. Ele quer que você calcule o A índice 1 e ele está dando o valor do 20º termo, que é 99, o n é igual a 99 e a razão é igual a 5. Uma questão contextualizada, ó. Um ciclista percorre 40 km na primeira hora, 34 km na segunda hora e assim por diante, formando uma progressão aritmética. Quantos quilômetros percorrerá em 6 horas? Primeiro você monta a sequência, onde o primeiro termo vai ser 40, o segundo termo vai ser 34, né? Identifica a razão e ele quer saber quantos quilômetros percorrerá em 6 horas, ou seja, o sexto termo, n igual a 6. Aplica a fórmula do termo geral. Mais uma questão da atividade complementar. Os ganhos de uma empresa ao decorrer do ano foram de R$800 mil no primeiro mês e a cada mês houve um aumento de R$15 mil em relação ao mês anterior. Caso essa tendência seja mantida durante todos os meses, o lucro mensal dessa empresa em dezembro será de... Aí tem as opções corretas para você marcar a opção correta. Aplica também a fórmula do termo geral. E a última questão, uma questão assim bem atual. No ano de 2020, infelizmente, as Olimpíadas foram adiadas devido à pandemia de Covid-19, sabendo que as Olimpíadas ocorrem de 4 em 4 anos,
E supondo que em 2021 tenhamos esse evento e que até 2100 ele não passe por um novo adiamento, a quantidade de Olimpíadas que terão acontecido nesse intervalo será de letra A 18, letra B 19, letra C 20, letra D 21, letra E 22. Você vai montar uma sequência onde a Olimpíada acontecerá em 2021, é o primeiro termo. Você vai somando de 4 em 4 anos e para saber quantas Olimpíadas será possível realizar até 2100. Você vai aplicar também a fórmula do termo geral, tá certo? Então a gente finaliza aqui a nossa aula de hoje. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram pelo Google Meet e também estão assistindo essa videoaula e vão fazer a atividade e enviar a devolutiva. Um grande abraço a todos e até a próxima aula, pessoal, se Deus quiser.